Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso papo vai ser sobre uma briga de gigantes, né? Uma disputa que rola há séculos nos bastidores do conhecimento, o conflito entre uma certa corrente da filosofia e a prática da ciência. Pois é. E para guiar a gente nessa conversa, a gente está se baseando num material bem denso, mas muito revelador. É o capítulo Correlacionismo, Matéria Antrópica e Colonialidade, de uma tese de filosofia. E o nosso foco vai ser um trecho bem específico, o parágrafo 4, que detalha justamente essas disputas na modernidade. Exato. A ideia aqui é tentar desvendar como a filosofia moderna, em certo ponto, tentou meio que, sei lá, virar chefe da ciência, sabe? Ditar as regras do jogo. E, o que é mais importante, como a ciência resistiu a isso. A pergunta que vai guiar a gente é: o que acontece quando a filosofia tenta botar a ciência numa caixinha apertada demais? E para entender essa tensão, a gente precisa primeiro conhecer os lutadores, né? O primeiro conceito-chave que a tese traz é o de correlacionalismo. A ideia, que ganhou muita força depois de Kant, é que nós nunca temos acesso direto à realidade em si. A gente só conhece a correlação, a relação entre nosso pensamento e o mundo. Certo. A famosa relação sujeito-objeto. Eu só conheço o mundo através dos meus sentidos, da minha mente, e isso parece bem razoável. Mas a fonte fala de um correlacionalismo radical. Onde é que o radicalismo entra nessa história? Então, o radicalismo entra quando alguns pensadores pegam essa ideia e levam, assim, ao extremo. Eles não dizem só que nossa mente media a realidade. Eles elegem um elemento específico da experiência humana, pode ser a linguagem, a história, o poder, e transformam esse elemento no único produtor da realidade. Ah! Tudo que existe só existe porque é constituído por esse correlato absoluto, entende? Ok, vamos desempacotar isso. Então é como se eles dissessem: o universo inteiro é um grande texto e a única coisa que realmente existe é a nossa linguagem para descrevê-lo. Se não tem uma palavra para algo, essa coisa efetivamente não existe. Exatamente essa lógica. E isso leva direto para a segunda ideia do texto, que é uma consequência: a matéria antrópica. Se a única realidade que importa é a que é produzida pelo nosso correlato, então a própria matéria do universo muda de figura. Ela deixa de ser algo físico, independente, e passa a ser uma matéria humana, social. Ah, então peraí, essa matéria antrópica seria como se o universo fosse de argila. Mas a única argila que essa filosofia aceita é a humana nossa, cultura, nossa história. É isso. É uma ótima analogia. O universo como um fora autônomo que existia bilhões de anos antes de nós, isso se torna um conceito problemático, quase impensável dentro dessa lógica. E é aí que a ciência vira um problema para eles. Exatamente. Porque a ciência lida com uma argila muito mais antiga e, principalmente, não humana. Entendi. O palco está montado. De um lado, a ciência dizendo: olhem para esse fóssil de 100 milhões de anos. Do outro, essa filosofia dizendo: calma lá, essa realidade só existe dentro do nosso sistema. Onde foi que essas duas visões de mundo bateram de frente pela primeira vez? O primeiro confronto que a tese aponta, usando um conceito do filósofo Quentin Meillat, é o da retrojeção. É um nome meio complicado, mas a ideia é até que simples. A ciência, para ser considerada válida por essa filosofia, precisava adicionar uma espécie de carimbo burocrático em todas as suas afirmações. E o exemplo que a fonte dá é perfeito. Um cientista vai lá, faz seu trabalho e afirma: este fóssil tem 100 milhões de anos. Uma afirmação direta, baseada em evidência. Mas aí chega o filósofo correlacionista e diz: não, você precisa corrigir. A frase certa é: este fóssil tem 100 milhões de anos para nós. Exato. É a burocracia filosófica em ação. É quase cômico se não fosse tão sério, né? Sua descoberta é legal, mas você precisa do nosso carimbo para ela ser oficialmente real. Mas o que essa pequena adição, esse para nós, o que isso revela de verdade? Ah, revela tudo. Expõe a tensão fundamental. A existência da matéria daquele fóssil, 100 milhões de anos atrás,
obviamente, não dependeu de seres humanos para acontecer, né? Esse carimbo já é uma tentativa, assim, sutil, mas muito poderosa, de subordinar a realidade que a ciência descreve à mediação humana. É o primeiro passo para colonizar o conhecimento. Mas não para por aí, né? O correlacionalismo radical não ia se contentar só com carimbo. De jeito nenhum. O carimbo é só o começo. O projeto do correlacionismo radical, segundo a tese, é muito mais ambicioso. Ele tenta reduzir toda a prática científica a um exercício mediado por aquele correlato absoluto. O fora, aquilo que a ciência estuda e que existe independentemente de nós, se torna algo que ou é colonizável ou é impossível de existir. Colonizável no sentido de ser completamente explicado e contido por esse sistema humano, seja ele a linguagem, a história. Precisamente. E como não dá para colonizar a Terra de 100 milhões de anos atrás com a cultura humana, essa filosofia é forçada a chegar a uma conclusão completamente absurda, que o Meliasso expõe de forma brilhante. Ele chama as afirmações da ciência sobre o passado distante de enunciados ancestrais. E qual é o problema com esses enunciados para o correlacionista radical? O problema é que eles quebram a lógica do sistema. Para o correlacionista radical, um enunciado como o universo tem 13,8 bilhões de anos se torna algo paradoxal. E aqui eu cito a análise da tese sobre o pensamento deles. É um enunciado verdadeiro, mas cujo referente é impossível que tenha existido tal como essa verdade o descreve. Peraí. Isso é uma ginástica mental absurda. É tipo olhar para uma foto dos meus bisavós e falar: sim, a foto é real, é uma prova, mas é impossível que eles tenham existido antes de eu nascer para ver a foto. A lógica não fecha. Ela quebra completamente, é uma contradição gritante. Você é forçado a dizer: é verdade que o universo existia antes dos humanos, mas é impossível que o universo tenha existido antes dos humanos. E o ponto fascinante da tese é que essa lógica quebrada não é vista como um mero erro filosófico. Ela tem uma função. Ah, claro. Uma lógica que se quebra tão fácil assim não pode ser só um engano. Tem algo mais por trás. E a fonte conecta isso com uma palavra bem forte: colonialismo. Como funciona essa ligação? A tese argumenta que essa postura antirrealista vira um projeto de poder, uma vez que a ciência é domesticada, obrigada a aceitar que a realidade só existe para nós, ela pode ser colocada a serviço de um estilo de vida imperialista e elitista. Como assim? Como uma discussão abstrata sobre a realidade serve a um projeto imperialista? Porque ela centraliza a autoridade do conhecimento. Se a realidade não é algo objetivo que podemos investigar, mas algo constituído por um correlato, a pergunta passa a ser: qual o correlato? O de quem? E a resposta, na prática, era o das instituições europeias modernas. O verdadeiro conhecimento passa a depender do selo de alguns poucos guardiões da liberdade, localizados em centros de poder específicos. Entendi. Então, na prática, o que a gente tem é um projeto de poder disfarçado de filosofia. É isso, eles estão dizendo: o único conhecimento válido é o nosso, produzido aqui, com as nossas ferramentas, aquele conhecimento que vem da experiência de um cientista, o conhecimento de outros povos. Tudo isso é invalidado porque não passou pela nossa alfândega filosófica. É exatamente isso. É uma burocracia do conhecimento. Ela cria uma hierarquia onde a filosofia moderna se coloca no topo como a única capaz de validar o que é real. E o que acontece quando a ciência, na prática, simplesmente ignora isso e continua funcionando? Os fósseis continuam sendo datados, o universo continua se expandindo. A reação é extremamente reveladora. Segundo a tese, quando a ciência prova sua autonomia, os correlacionistas radicais fazem uma retirada estratégica. Eles abandonam a ciência. A natureza ficou inconveniente para a teoria, então eles colocam a natureza de lado. Exatamente. Eles intensificam o que a filosofia chama de bifurcação entre natureza e cultura. Eles exilam essa natureza revoltosa que insiste em existir por conta própria e se refugiam só no domínio humano. E o discurso muda para: nós da filosofia e das humanidades precisamos ficar sempre em alerta contra a ciência. Nossa, mas isso é uma acusação pesada? A fonte está dizendo que a raiz do que a gente vê hoje,
de negação da ciência, de celebração da ignorância, não começou agora, mas numa briga de filósofos mais de um século atrás. Isso é explosivo. É um rastreamento genealógico. A tese defende que, ao se isolar da natureza, ao declarar guerra ao empírico, essa vertente da filosofia abriu uma caixa de Pandora que nunca mais foi fechada. Ela forneceu a munição intelectual para desvalorizar o conhecimento científico, um movimento que, segundo o texto, desemboca diretamente na virulenta onda anticientífica e de enaltecimento da ignorância que a gente vê hoje. É uma afirmação muito forte, mas se o diagnóstico é esse, qual é a doença em si? Qual é o erro fundamental, o truque no coração dessa linha de pensamento? O diagnóstico do Milhaçou é cirúrgico. Ele diz que o problema central é que o correlacionamento radical estabelece o seu correlato, seja a história, a linguagem, o poder, como uma invariante estrutural do mundo. Mas, e este é o ponto-chave, ele apaga a sua própria origem. Ah, então o truque é esse. Eles pegam uma ideia deles, uma construção de um tempo e lugar, e apresentam como se fosse uma lei universal, algo que sempre existiu. É uma jogada de mestre para não ser contestado. Perfeito. Ao esconder que foi uma escolha, uma construção, e vender como uma necessidade, eles a tornam falsamente absoluta. E entender isso é crucial para quebrar uma associação que muita gente faz. A de que ciência e modernidade são a mesma coisa. E a tese é argumento contrário, né? Ela se alinha com outro pensador, o Bruno Latour, para dizer que a ciência floresceu apesar dessa filosofia. Exatamente. A tese defende que o sucesso da ciência acontece porque os cientistas no dia a dia fazem o oposto do que os modernos pregavam. Em vez de separar radicalmente natureza e cultura, os cientistas criam alianças com o mundo. Eles constroem instrumentos, observam fenômenos, criam o que o Latour chama de híbridos. Eles são pragmáticos. A ciência, então, seria muito mais conectada com a realidade material, muito mais suja, no bom sentido, do que essa filosofia gostaria de admitir? O que nos leva à reflexão final que o material propõe, que é uma consequência assim, gigantesca de toda essa discussão, especialmente para como a gente entende o tempo. Uau! Então, a ideia de história, com H maiúsculo, como a gente aprende, aquela grande narrativa do progresso humano, essa ideia toda, desmorona se você aceita o argumento da ciência de que o tempo não depende de nós. É isso que a fonte está propondo, que a nossa principal forma de entender o passado pode estar fundamentalmente errada. Exatamente essa a provocação. Se a ciência pode de fato falar de um tempo antes dos humanos, e se a filosofia moderna está presa a um tempo que é sempre para nós, então toda a nossa concepção de história, como uma narrativa centrada no ser humano, perde o seu fundamento. A história, com H maiúsculo, se revela apenas mais uma construção do correlacionismo. Isso levanta uma questão vertiginosa que a tese deixa em aberto, quase como um desafio. A pergunta final que fica no ar é: o que resta da teoria da história depois da crítica ao correlacionalismo? Se o tempo não gira mais em torno de nós, como é que a gente conta a nossa própria história e a história de tudo? É algo para se pensar. É isso, pessoal. Parece que correlacionalismo da modernidade e a teoria da ciência têm diferenças muito cruciais. Deixe seu like e se inscreva no canal para continuar acompanhando nossas discussões sobre correlacionalismo e realismo complexo. Até mais ver!